dinheiro não compra. E eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Fiquei muito feliz mesmo. Falei, nossa, glória a Deus, porque tanto tempo se passou e a pessoa lembra de mim dessa maneira. Não estou dizendo eu, assim, para eu poder falar, nossa, eu sou melhor. Não, de modo algum. Mas era nesse ponto que eu gostaria de conversar com vocês, irmãos. O que nós temos deixado por onde nós passamos? O que nós temos feito para que o amor de Deus possa ser tocado nas pessoas através das nossas vidas? Eu estou dando apenas um exemplo do que aconteceu. Ou seja, passaram 10 anos e ele me lembra de mim com aquele carinho, com aquela pessoa. Nossa, uma pessoa que eu precisei, uma pessoa que me ajudou quando eu precisei, uma pessoa que esteve ali do meu lado quando eu precisei, sabe? E aconteceu um outro caso lá no serviço, há uns dias atrás também. Eu acho que eu compartilhei com os irmãos o que aconteceu com as minhas férias, né? Eu acho que nem todos os irmãos estavam presentes aqui, que eles depositaram as minhas férias erradas. E eu recebi, né, conforme a lei disse, venceu 2 férias, eles são obrigados a pagar 3 férias. A lei trabalhista diz isso. E a minha chefe, essa mesma moça, né, que falou, nossa, não tem dinheiro que compra, né, o que você deixa, o elogio, o que você marca a vida das pessoas, né? Ela falou assim, não, conversa com o Lu, que ela me chama de Lu, né? Conversa com o Lu, ele vai entender o porquê atrasou, ele vai entender, conversa com ele, ele é uma pessoa boa, uma pessoa, sabe, que ele vai entender. Falou isso aí para o dono da empresa. Aí o dono da empresa falou assim, não, eu não vou conversar com ele. O que é certo, é certo. O que é justo, o que deve ser feito, tem que fazer. E aquilo, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, impactou comigo, impactou no meu coração, que é o motivo de eu falar com vocês a palavra de Deus hoje. Ou seja, muitas vezes nós queremos dar um jeitinho, muitas vezes nós queremos fazer algo para poder se sobressair, né? Mas o que é certo, é certo. Ou seja, este homem, esse rapaz, né? Seu Éder, o nome dele, ele mostrou para mim um exemplo de caráter, um exemplo de uma pessoa justa, um exemplo de uma pessoa a qual, independente que se eu vou sair no prejuízo, mas o que deve ser certo é certo, o que deve ser feito é feito. E isso, irmãos, leva a eu ficar pensando no decorrer da minha vida, no decorrer da vida de cada um que está presente aqui. Como tem sido a nossa história no nosso dia a dia? O que tem mudado desde o momento que nós decidimos que o Senhor Jesus entrasse em nossas vidas, em nossos corações, como nós temos andado? Será se realmente nós temos mostrado realmente o amor de Deus? Será se realmente nós temos vivido o caráter de Cristo, a qual Ele plantou nos nossos corações? Ou simplesmente nós temos vivido como as mesmas pessoas? Como nós temos vivido? Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Como tem sido a nossa vida diante das pessoas? Como tem sido? Será que por onde nós passamos, nós deixamos marcas, deixamos legados, ou simplesmente nós deixamos, nossa, aquela pessoa que passou aqui, graças a Deus que saiu, ou aquela pessoa que passou por aqui só trouxe tristeza, só trouxe angústia, de vez ela ajudar a minha vida, ela me prejudicou cada vez mais. Como tem sido a nossa vida diante das pessoas lá fora? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, olha o que diz. Capítulo 5, versículo 16. Diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Eu vou ler de novo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, ou seja, glorifique a Deus que estás nos céus. Irmãos, só para complementar, olha o que diz no capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Olha o que diz o capítulo 4,
versículo 16 e 17. Isso aqui é Jesus, irmãos. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sobre a região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então, começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Ou seja, as pessoas que estavam em trevas, ao Senhor Jesus entrar naquele lugar, eles viram a luz do Senhor brilhar. Ou seja, aquelas pessoas viram a luz do Senhor Jesus raiar. Vou ler novamente o versículo 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Deus, ao vosso Pai que estás no céu. Ou seja, dentro de nós, irmãos, há uma luz. Dentro de nós brilha uma luz. Porém, o que nós temos feito com essa luz? Nós temos apagado essa luz ou nós temos deixado ela brilhar por onde quer que nós vamos? Uma coisa meio até... pode ser muita coincidência, mas eu acredito que seja a confirmação de Deus em cima dessa palavra. Isso é muito tempo atrás, aconteceu comigo também. Eu morava lá em São Paulo, faz uns mais de 10 anos atrás, irmãos. Eu estava lá em São Paulo, e a rua onde eu estava passando, tinha acabado de faltar energia, estava escuro, irmãos. E eu caminhando naquela rua ali, novo convertido, né? E falei assim, fechei o olho andando, falei: Senhor, se realmente eu sou a luz do mundo, sério, acho que eu comentei com alguns irmãos isso, se realmente eu sou a luz do mundo, faça que tudo aqui esteja claro. Eu abri o olho, as luzes estavam tudo acesa. Ou seja, pode ser coincidência, irmãos, mas eu creio que seja o poder de Deus, uma forma de Deus manifestar para dizer para mim e para você que nós somos luz aqui neste mundo. Que nós somos luz, e aonde que nós passamos, nós devemos levar brilho. Nós devemos levar alegria. Olha que interessante, irmãos. Eu não vou estar pedindo para abrir. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3 em diante, há uma história. Eu acredito que muitos conhecem a história de Davi, de Jonathan, né, que era filho de Saul. A palavra de Deus diz que eles eram grandes amigos, amigos mesmo, de um amar o outro. Olha que interessante. A palavra de Deus diz, irmãos, que Davi, ele chega diante do servo de Saul, né, e fala assim: por acaso tem alguém da linhagem de Saul para que eu possa demonstrar o amor de Deus para essas pessoas? Davi, ele fala dessa maneira. Aí o servo fala assim: olha, tem um homem, filho de Jonathan, ele é assim, assim, assado. Falou: manda buscar. Ele foi e buscou aquele homem, e o Davi, ele permitiu que aquele homem, filho de Jonatas, a qual Davi amava, aquele homem se assentasse na mesa do rei, junto com os filhos, junto com as esposas, junto com aquelas pessoas selecionadas diante do rei. Ou seja, irmãos, o que nós demonstramos, as marcas que nós deixamos na vida das pessoas, ela simplesmente não vai atingir somente as nossas vidas, ela vai atingir as vidas de gerações, gerações e gerações. As decisões que nós tomamos hoje não vai atingir somente o meu filho, a minha filha, vai atingir a minha neta, os meus netos e assim sucessivamente. Olha que algo maravilhoso, irmãos. Se vocês lerem o livro de 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, Deus, ele faz uma promessa a Davi. Deus fala assim: Davi, do trono não apartará descendência sua do trono de Israel. E no decorrer dos capítulos vai saindo o rei e entrando o rei. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele fala assim para Davi, fala assim para as pessoas, narra na Bíblia, né, através do escritor, fala assim: e o rei começou a se desviar dos caminhos do Senhor, mas o Senhor não permitia que o trono saia da descendência de Davi, porque lembrou da promessa que tinha feito a Davi. Ou seja, Deus, irmãos,
isso é uma prova que o que nós fazemos, os nossos posteriores colherão frutos. Colherão daquilo que nós fazemos. Colherão. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Hoje eu posso falar uma coisa e eu posso amanhã mudar totalmente de opinião, de assunto. Qualquer outra pessoa, mas quando Deus ele fala, pode ter certeza que Deus ele é fiel para estar cumprindo. Deus ele é fiel. E Deus ele deseja, irmãos, que aonde quer que nós passamos, a luz que há nele, que brilha em nós, comece a brilhar nas outras pessoas também. Essa é a vontade de Deus. Olha que interessante, irmãos. Eu vou estar lendo aqui no próprio capítulo 5 de Mateus, ao versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, algumas versões está insípido, né? Como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, nem acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas o candelabro assim ilumina todos os que estão na casa. Ou seja, através da sua luz, todos que está em volta de você é contagiado por essa luz. Ô Júlio, você já tentou fazer churrasco sem carne? Sem carne não, churrasco sem sal, desculpa. Já tentou? Sem carne não tem como, né? Mas sem sal? Estão zoando comigo. Mas assim, presta atenção, irmão. Vocês podem pegar todos os temperos que tem, mas não coloca sal para você ver se vai ter gosto. Não vai ter gosto. Você pode pegar salsinha, cebolinha, cebola, alho, tem outros, pimenta do reino, é que eu uso mais natural, né? Enfim, tem vários temperos. Mas deixa eu colocar o sal. Um elemento tão simples, às vezes tão insignificante, que fica um monte lá no fundo do armário, né? Que a gente vai comprando, não usa tanto, né? Mas um elemento tão simples, e o Senhor nos compara com o sal. O Senhor nos compara porque com o sal nós tempera, nós dá gosto. Ou seja, ruim é comer uma comida insossa, né? Sem sal. É insossa mesmo que fala? É que meu pai é cearense, aí ele fala isso. Ou seja, ruim é uma comida insossa. É sério, por mais que depois sem sabor, né? Agora imagine uma pessoa sem sabor, né? Uma pessoa sem sal, uma pessoa sem luz. E olha que interessante, o Senhor fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, é nós que devemos dar sabor. Aquelas pessoas que não têm gosto, aquelas pessoas antipáticas, nós vamos ali e salga aquela pessoa. Ou seja, no ambiente onde há trevas, a luz chega, nós devemos iluminar aquele lugar. Ou será que nós estamos perdendo a nossa luz perto desse lugar? Ou nós estamos perdendo o sal que nós temos neste lugar? Não, o Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. Agora eu pergunto, será que nós realmente estamos vendo a diferença? Será que nós realmente temos vivido a diferença a qual o Senhor nos chamou para fazer? Irmãos, eu gosto bastante de um exemplo de um arqueólogo. Ele usa um exemplo muito interessante, que as pessoas de antigamente, né? Coloca aí dos anos, só da década de 90, 80, 70. As pessoas quando se convertiam, elas simplesmente começavam a mudar, ter uma mudança de caráter mesmo. Ou seja, começava a diferenciar o cristão, o servo de Deus, daquelas pessoas que não eram servos. Ele narrando isso eu acho muito interessante. Porém, hoje, não consegue mais fazer essa diferenciação. Porque aquele que deveria fazer a diferença já não faz. Aquele que deveria não mentir, ele está mentindo. Aquele que deveria perdoar, não está mais perdoando mais. Ou seja, infelizmente, irmãos, nós estamos indo por um caminho que as pessoas não estão levando a sério a palavra de Deus. As pessoas não estão querendo causar essa mudança, mas as pessoas estão querendo mudar a palavra a favor deles. Estão querendo mudar a palavra a favor deles. Mas o Senhor nos escolheu, irmão. O Senhor nos chamou para fazer a diferença nessa geração. O Senhor nos chamou para fazer a diferença nessa terra.
O Senhor Ele nos chamou para que nós possamos levar luz. Ou seja, o que nós produzimos hoje, irmãos, os nossos filhos vão estar fazendo. Como nós temos educado nossos filhos? Como nós temos educado as nossas crianças? Essa geração vai, passa, e a próxima geração? Eu não lembro o nome da pessoa, eu acredito que muitas pessoas mais antigas aqui, até os mais novos, eu acho que vai lembrar. Antigamente, eu fazia isso, né? Mas antigamente, nós chegávamos diante do pai, bença pai, bença mãe, bença tio, bença tia, bença avó, bença tio, bença para todo mundo. Deus abençoe, meu filho, Deus abençoe. Hoje em dia, os valores aí têm sido perdidos. E é uma coisa tão importante, eu vejo, irmão, talvez para as pessoas não tem significado, não tem sentido nenhum. Mas quando nós chegamos, nós pedimos a bênção, nós estamos recebendo a bênção. Presta atenção no casamento. A mãe chega, abençoe a filha, o pai vai e abençoa o filho, ou seja, né? E assim sucessivamente, é uma bênção, é uma transferência de autoridade que há naquele momento. E esses valores estão sendo perdidos. Sabe? E isso, irmãos, é apenas um exemplo do que eu estou dizendo. É apenas um exemplo. Sabe? Eu ouvi falar, os estudiosos dizem, que apenas uma geração sem ensinamento, praticamente toda a história que nós aprendemos é esquecida. Apenas uma geração. Ou seja, eu que sou pai, vocês que são mães e pais, adolescentes, jovens, nós temos um dever muito grande pela frente, de estar ensinando os nossos filhos os caminhos do Senhor. Nós temos um dever muito grande. E o engraçado é que você pode mandar para a escola dominical, você pode mandar para uma faculdade evangélica, católica, você pode mandar, sabe, ficar em qualquer outro lugar. Mas se eles não tiverem o exemplo dentro de casa, eles não vão estar seguindo. Se eles não tiverem a referência paterna do pai e mãe dentro de casa, a chance de ele estar seguindo é muito pouco. A palavra de Deus diz, ensinai a criança o caminho que se deve andar, porque quando estiver grande, se desviará dele. Não se desviará dele. Ou seja, será que nós temos feito marcas nos lugares onde nós passamos? Será se realmente onde nós passamos nós temos feito a diferença? Será se nós temos feito a diferença dentro da nossa casa? Aonde quer que nós vamos? Ou simplesmente nós só estamos preocupados com agora, com eu, nesse momento e com nossos filhos? Deixa que eles sejam criados, né? Não, irmãos. Nós devemos demonstrar, nós devemos deixar essa luz brilhar em nós, para que os nossos filhos possam ver essa luz e automaticamente venha resplandecer sobre eles e resplandecer sobre os netos, bisnetos e assim sucessivamente. Sabe, irmãos? Uma coisa interessante que eu vou dizer agora. Quantos de nós, né, já falhamos, já fomos negligentes, né, já deixamos maus testemunhos? Quantos de nós, dentro de casa com nossos filhos? Mas eu falo para vocês, há tempo ainda de fazer diferente. Há tempo de fazer diferente. Sabe, aquele filme que nós assistimos ontem, né, muito interessante aquele filme, eu assisti já 3 vezes aquele filme. E as 3 vezes que eu assisto eu choro, não tem como não chorar. E a partir do momento que aquela menina recebeu o Senhor Jesus na vida dela, tudo aquilo que ela fez de errado, né? Quem assistiu via que ela pegou fone de ouvido, pegou o celular do professor, ela começou a devolver. Olha que interessante, ela começou a entregar porque não pertencia a ela aquilo. Ou seja, quando realmente Deus ele entra em nossas vidas, começa a haver mudança de caráter, começa a haver mudança de comportamento, começa a haver atitudes diferentes. Começa a ter atitudes diferentes. Deixa eu ver se aqui é oração. Olha que interessante, irmãos.
Jesus, aonde ele passava, vidas eram transformadas. Jesus, aonde passava, pessoas eram curadas. Jesus, onde passava, pessoas eram restauradas. Sabe, eu não estou aqui para, né, como dizem, puxar sardinha, né, para o pastor Charles, mas é uma coisa interessante que ele ensina, e eu vejo, não somente ele ensina, mas eu vejo. Eu acredito a minha esposa, ela começou a vir da igreja através do pastor Charles. A minha esposa, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu acredito que muitos que estão presentes aqui, muitos que não estão mais aqui, Bruno, José, né? Lucas também, ou seja, quantas pessoas, né? E outras pessoas que estavam aqui, que estiveram aqui e não estão mais aqui, mas estão servindo a Deus em outros lugares, em outras igrejas. Olha que exemplo legal a ser seguido. Aonde ele estava, ele deixava a luz de Deus brilhar. E você vê quantas pessoas aqui, poucas pessoas, né? Vamos dizer assim, foram contagiadas. Poucas pessoas foram contagiadas. E é isso que nós devemos fazer, contagiar as pessoas. Sabe? Contagiar mesmo, sabe? Independente se a pessoa concorde ou não, claro que nós devemos manter o respeito, com certeza, mas nós devemos levar esse amor de Deus. Devemos permitir que Deus nos usa para que nós possamos fazer a diferença aí fora. Não precisa abrir, irmãos, eu vou estar lendo aqui, em 1 João capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que se diz estar nele, ou seja, aquele que se diz estar em Jesus, também deve andar como ele andou. Aquele que se diz estar nele, também deve andar como ele andou. Deve andar como Jesus andou. Vai pegar para mim? Obrigado. Ou seja, esse versículo é interessante para nós analisarmos as nossas vidas. Como nós temos andado? Uma das principais características de Jesus, se eu for começar a falar aqui, vai ter inúmeras características. Ele perdoava. Obrigado, Rodrigo. Ele amava, se compadecia, era misericordioso, ele era obediente à voz de Deus. E quantos outros adjetivos que eu poderia estar falando aqui? Ou seja, se nós devemos andar como Jesus andou, essas qualidades, ela deve andar conosco também. Ela deve andar conosco. É como eu costumo dizer, crente que se diz cristão, se diz ser seguidor de Cristo, tem que liberar perdão. Mas por que eu tenho que liberar perdão? Porque você foi perdoado. Devemos ter misericórdia, mas por que devemos ter misericórdia? Porque Deus teve misericórdia de nós. Devemos amar, porque Deus ele nos amou a ponto de entregar seu Filho por amor a cada um de nós. Mas será se realmente nós temos sido seguidor de Jesus? Será se realmente nós só dizemos que somos servos de Deus, porém dentro da igreja, mas quando chega lá fora nós fazemos tudo ao contrário? Ou vivemos segundo os nossos próprios interesses ou segundo os próprios nossos costumes? Qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? O que Deus espera de cada um de nós? Que simplesmente nós venhamos aqui na igreja, ouve o pastor, ouve eu falando, né, o presbítero, não sou o pastor, ouve eu falando e simplesmente vai para a sua casa? Não. O Senhor ele deseja que nós façamos a diferença aqui dentro e façamos lá fora. O Senhor espera de nós que a nossa luz não venha brilhar somente aqui, mas lá fora também. Que o Senhor ele deseja que a nossa família ela venha ser restaurada para que depois possa restaurar outras famílias lá fora.
Olha que interessante. É que as pessoas, ela costuma, né, modificando muito a palavra de Deus, né? As pessoas, ela gosta, não precisa não. Ah, se eu fosse você nesse lugar, não faria não. Não, mas o Senhor, Ele deseja que nós perdoamos sim, que nós amamos sim. A palavra de Deus diz para nós não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Não importa se aquela pessoa te desprezou, te fez mal, a palavra de Deus nos ensina a estar amando e perdoando as pessoas. Recentemente, olha como as pessoas veem as coisas. Recentemente, há mais ou menos, acho que eu até mandei mensagem no grupo no WhatsApp, há um ano e meio mais ou menos atrás, a moça que trabalha comigo, né, a minha chefe lá, a mãe dela foi diagnosticada com câncer. Fez o tratamento, colocamos no grupo de oração, diminuiu os nódulos, eu lembro de ter falado na igreja isso, no meio da pandemia foi isso. Infelizmente, na semana passada, se não me engano, veio a falecer a mãe dela. Veio a falecer. E ela não era cristã, ela não era evangélica. E eu fui, em todo o tempo, eu estive ali, ligando, perguntando, olha, nós estamos orando por ela, a minha esposa é testemunha disso, nós estamos orando por ela, nós estamos, intercedendo por ela, olha, quer que eu falei para ela, você quer que eu vou aí na sua casa? Porque eu já estava pensando de ir lá fazer o apelo para a mãe dela, porque ela falou que estava cada vez mais ficando mais crítico o estado dela. Eu pensei, você quer que eu vou na sua casa? Eu vou aí na sua casa, né? Eu não falei o motivo, mas eu falei, não, eu vou na sua casa se você precisar. Ela falou, não precisa não, pode ficar tranquila. Ou seja, em todo o tempo, eu estava ali disposto a estar ajudando no que ela precisava. E olha que interessante, essa semana, né, que passou, ela chegou e falou assim para mim, falou, Lu, né, me chama de Lu, falou assim, Lu, eu vou falar uma coisa para você. Nesse período, eu pude ver quem realmente estava preocupada comigo, quem realmente estava do meu lado e quem realmente eram as pessoas que eu podia estar contando. Pessoas que ela achava que podia contar e ela não pôde contar no momento que ela mais precisou. Ou seja, irmãos, nós temos que estar dispostos, independente das crenças, independente do que for as pessoas, nós temos que estar dispostos a estar ajudando ela, porque a luz que habita em nós, a luz de Cristo, a luz de Deus que habita em nós, vai chegar nessa pessoa. Ou seja, nós devemos ser testemunhas de Cristo aqui na terra, nós devemos ser a luz do mundo, nós devemos ser o sal da terra. Agora, se eu falasse assim, sai de uma coisa, nem crente é. Ixi, essa daí blasfema o nome de Jesus Cristo. Ah, e essa daí que não sei o quê. Que testemunho ela está dando para ela? Que Deus é esse que eu digo que sirvo? E ela está tocando no coração dela, está se fechando cada vez mais. Mas eu acredito que através das nossas atitudes, através das nossas motivações em ajudar as pessoas vão começar a ver a glória do Senhor em nossas vidas. As pessoas vão começar a ver a manifestação de Deus. Sabe? Nós somos exemplo em tudo. Assim como nós somos exemplo para os nossos filhos, assim como nós somos exemplo para as pessoas, positivo, da mesma maneira, dependendo das nossas atitudes, nós acabamos sendo exemplos negativos. Nós acabamos sendo um exemplo negativo. E é por isso, irmãos, independente do nosso eu, independente dos sentimentos que pede para fazer naquele momento, espera, respira, analisa e faz o que Deus pediu para nós estar fazendo. Faz aquilo que Deus pediu para nós estarmos fazendo. Olha o que diz, não precisa estar abrindo também, irmãos, mas olha o que diz em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito Santo. Algumas versões falam não extingueis, né? E algumas versões falam não entristeceis o Espírito Santo. Ou seja, irmãos, o que tem de crente entristecendo o Espírito Santo de Deus?
O que tem de pessoas que dizem ser servos de Deus tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Como nós entristece? Vou dar um exemplo bem simples. É que a minha filha é pequena ainda, mas... Fulano, faz isso, eu não vou fazer. Fulano, faz aquilo, não, eu não vou fazer. Minha filha, faz isso. A desobediência nos entristece. A desobediência entristece. Acaba Deus, ele não acaba se agradando daquilo. Ou seja, o que tem de gente entristecendo o Espírito Santo de Deus, fazendo não o que Deus deseja, mas fazendo aquilo que a pessoa deseja. O que tem de pessoas que dizem ser crente, dizem ser servos de Deus. Mas, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, mas, Senhor, em Teu nome nós curamos, Senhor, em Teu nome. O Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Olha que interessante. A palavra de Deus diz assim, dos 2 maiores mandamentos, né? Amai o Senhor acima de todas as coisas, acima de todo o seu entendimento. E o segundo maior mandamento: amai o seu próximo como a si mesmo. Amai. E o interessante é que nós pensamos que o nosso próximo é a Roberta, junto com o Rodrigo, é eu aqui, né? Eu aqui não. Mas nós temos um exemplo daquela passagem do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano. Ou seja, irmãos, não é simplesmente o próximo. A palavra de Deus diz: se nós possamos fazer o bem, se nós podemos fazer o bem, porém nós não fazemos, nós cometemos pecado. E quantas vezes nós temos negligenciado o amor de Deus? Quantas pessoas que esperavam uma palavra de conforto, uma palavra de apoio nosso, uma palavra de esperança, a gente não é nem que nós não falamos, é que nós ficamos quietos. Ou seja, quando Deus pede para nós falarmos e nós não falamos, nós estamos negligenciando também. Nós estamos negligenciando. Mas eu creio, irmãos, que Deus, Ele vai transformar nossas vidas. O Senhor, Ele nos chamou para mudar gerações. O Senhor, Ele nos chamou para que gerações fossem transformadas. Isso começando de dentro de casa. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, como tem sido dentro da nossa casa? Será se nós realmente temos deixado um legado para a nossa esposa? Será se realmente nós temos deixado um legado para os nossos filhos? Você, esposa, tem honrado o seu marido? Você, marido, tem amado a sua esposa? Ou vice-versa? E vocês, filhos, têm sido obedientes aos pais? Na escola, como que tem sido? Será se realmente nós temos demonstrado o amor de Deus? Eu estou dizendo, irmãos, dentro de casa, casais, de vez em quando tem um desentendimento. Tem um desentendimento, é normal, isso acontece mesmo. Mas é como o pastor ministrou esses dias. E depois do desentendimento, o que acontece? Há o perdão? O interessante é que no filme que passou, o casal estava se desentendendo também. Se desentenderam. Mas a esposa, cheia de sabedoria, né? Chegou, viu lá, sentou do lado do marido, confortou ele, consolou ele, e ali eles oraram. Aí quando os filhos chegaram para ver o que estava acontecendo, o mais velho falou assim: não, vem cá, eles já se entenderam, vem cá, vamos deixar ele ali. Ou seja, nós pensamos que os nossos filhos não vê, mas eles vê tudo. A Thalita, né, ela fala em casa: ai meu Deus, né, amor? Como é? Ai meu Deus, né? Ai meu Deus, ai meu Deus. Aí a Ana esses dias: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí nós falando assim: nossa, com quem ela aprendeu essas coisas? Será que na escola? Será que é a tia Cris que está falando isso e ela está pegando, aprendendo com ela? Não, amor, é comigo. É sério. E assim, às vezes nós pensamos que não, é uma criancinha de 3 anos. Eu ia falar 4, é que ela vai fazer 4, mas é 3 anos. Uma criancinha de 3 anos.
E olha como aprende. E da mesma maneira que ela aprende isso, ela aprende. Às vezes nós olha que interessante. Nós não estamos discutindo, mas olha que coisa. Às vezes nós estamos conversando e dependendo da conversa, ela fala assim: mamãe, não briga com o papai não, mamãe. Não briga com o papai não. Papai, não pode brigar com a mamãe, papai. Não pode. Mas filha, o pai não está brigando não, filha. Não pode, não pode. Ela fala desse jeito. Ou seja, o que nós temos feito com os nossos filhos? O que nós temos deixado, o que eles estão vendo em nós? Porque, olha que interessante. Fala, meu filho, não faça isso. E você faz. O que ele vai fazer? Ele não vai fazer ou ele vai fazer? Ele vai fazer. Por quê? Porque ele está vendo você fazendo. Ou seja, o exemplo, ele fala mais do que palavras. O exemplo, ele fala mais do que palavras. As atitudes, não precisa eu simplesmente falar, eu preciso somente agir. Ele fala mais do que palavras. E como tem sido as nossas vidas? Como tem sido o nosso dia a dia? Lá onde eu trabalho, dá um exemplo de onde eu trabalho, né? Às vezes dá vontade de chutar o balde. Às vezes dá vontade de, sabe uma coisa? Vontade de sair, vontade de, sabe? Dá vontade, humanamente dizendo, dá vontade mesmo. Mas eu sei de uma coisa. Eu sou representante do reino de Deus. Eu sou embaixador do reino de Deus. E aonde eu for, eu preciso estar representando esse reino. Eu preciso estar representando esse Deus a qual eu digo que eu sirvo. Porque eu acredito que muitos já escutaram aqui. Você não diz que é crente? E está mentindo? E a pessoa mente. Mas você, por ser crente, você não pode mentir. Mas a pessoa está mentindo. Ou seja, as pessoas elas começam a observar. Mas você está fazendo isso? Mas crente pode fazer isso? O que serve para você serve para ela também. Mas você pode fazer isso? Pensei que crente não podia. Ou seja, mau testemunho. Mau testemunho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. A Bíblia, ela está cheia de bom testemunho. Pessoas que atravessaram gerações, pessoas que até nos dias de hoje nós ouvimos falar dessas pessoas. Pessoas que falharam, tiveram a oportunidade de estar recomeçando e escrevendo uma nova história na vida dela. Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que nos dá o Espírito Santo de Deus. Ele dá o Espírito Santo dele para que nós possamos poder desfrutar de toda a plenitude dele. Eu acredito que muitos aqui já ouviram falar do Billy Graham, né? É um pastor norte-americano, foi um pastor, né, que ele já faleceu. E eu assisti um documentário dele já algumas vezes também, eu até falei aqui na igreja. Deixa eu ver. Eu já até falei aqui na igreja sobre esse documentário. E uma coisa que o filho dele me disse, o filho dele diz nesse documentário, olha que interessante. É para poucos isso, irmãos, para poucos. O filho dele fala assim, para o entrevistador, né? Se na Bíblia dissesse que o homem é pecador, eu diria que o meu pai não tinha pecado. Se a Bíblia dissesse que o homem é pecador, eu diria que o meu pai não tinha pecado. O filho desse pastor disse. Ou seja, agora imagine o testemunho, imagine o exemplo que esse homem ele deu para o seu filho. O filho dele é pastor também. Hoje, muitas vezes nós se espelhamos, né? Nossa, o fulano, o ciclano é uma bênção. Agora imagine você, pai, imagine você, mãe, o seu filho chegar um dia e falar assim, eu me espelho no meu pai, eu me espelho na minha mãe. Nossa, pense numa mulher de Deus, pense num homem de Deus. Pense numa pessoa a qual eu me espelho. Nossa, esse daqui, olha, é o meu pai, eu tenho orgulho.
esse daqui é a minha mãe, é um exemplo. Nossa, que mulher sábia, que mulher, aonde quer que ela vá, nossa, ela vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, você tem que ver as meninas lá, as mulheres que estão lá, tem prazer de ouvir o que ela tem para falar. Olha que exemplo. Ou nós chegamos e falamos, ixi, fulano está chegando, vamos embora. Ih, fulano, ciclano está chegando, vamos embora, que esse rapaz aí só sabe falar mal da vida dos outros. Ou seja, irmão, nós decidimos aquilo que nós queremos para nós. Nós decidimos aquilo que nós queremos para os nossos filhos. Nós decidimos aquilo que nós queremos que as pessoas pensem de nós. É nós que decidimos. E através das nossas atitudes, e através do nosso comportamento dia após dia que nós vamos demonstrar se a nossa árvore produz bons frutos ou se produz maus frutos. É no nosso dia a dia. É no nosso dia a dia. Agora eu pergunto, que árvores nós temos sido? Será que os nossos frutos têm sido aqueles frutos bons, aqueles frutos saudáveis, aqueles frutos bem docinhos? Ou simplesmente por fora, nossa, que fruto bonito, né? Acontece bastante com manga e com maçã. A manga bonita por fora, mas quando nós corta aquela manga podre, aquela manga que não é comestível. Que fruto nós temos sido? Que fruto nós temos sido? Que frutos nós temos produzido? Sabe, irmãos, para nós refletir os nossos caminhos diante do Senhor. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido o nosso dia a dia? Será se realmente eu estou tendo o caráter de Cristo? Onde Jesus passava, Ele deixava marcas, as pessoas eram transformadas, eram restauradas. Um outro exemplo do pastor, ele contou esses dias, aqui na igreja, um rapaz lá no serviço dele, né? Ele foi, o rapaz estava passando por um momento difícil, ele mandou um louvor, que coisa simples, acho que ele mandou um louvor para a pessoa fala assim, Charles, era o que eu precisava ouvir naquele momento. Ou seja, atitude simples, irmãos, mas que faz grande diferença. Às vezes palavras simples, mas que fazem a grande diferença. Às vezes é um beijo dentro de casa, às vezes é um te amo, às vezes é um carinho, às vezes é uma atenção, às vezes é vai com Deus, minha filha. Nesses dias, eu fui buscar minha filha, né? Eu e a minha esposa fizemos um carrinho de papelão para ela, que lá no serviço dela foi o mês do trânsito. Só sei que nos 45 minutos do segundo tempo nós terminamos o carrinho. Era quase 1h da manhã, na quarta-feira, e era para entregar na quarta-feira. E eu fui buscar ela na escola naquele dia, né? Empolgado com a obra de arte que eu e a mãe dela fizemos. Empolgado, feliz, né? Aí quando ela já costuma correr e me abraçar, né? E me beijar, todas as vezes que eu não vou buscar ela. Mas naquele momento ela me viu assim, ela correu, pulou no meu colo e disse, papai, te amo, papai. Papai, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo muito. E não parava de falar, te amo, papai. E me beijava, e me abraçava, e apertava eu. Aí eu não me segurei, eu fiquei emocionado com aquilo. Ou seja, você vê que gostoso? Eu poderia muito bem falar, sabe de uma coisa? Fazer aqui de qualquer jeito, né? Fazer de uma maneira meio relaxada, sabe? Esquentar a cabeça com isso, ou fazer... Não, mas nós tivemos o prazer de ir lá comprar EVA, fizemos volante, compramos papel, ou seja, demos um trato, né? Fizemos algo assim, bem legal mesmo. E a felicidade dela. E uma vez eu perguntei para minha esposa, eu falei, amor, ela é tão pequena, será que ela vai lembrar, né, quando ela tiver 10, 15, 20 anos, esses passeios que a gente dá com ela, sabe, a gente vai levar ela para o parque, faz piquenique, será que ela vai lembrar? Aí a minha esposa falou assim, amor, talvez ela não lembra, mas fica tudo no subconsciente dela, ou seja, fica ali tudo registrado. E o interessante é que os psicólogos dizem que a criança até os 7 anos, ela tem o caráter, né, cognitivo já formado com 7 anos. E às vezes nós achamos que a criança com 7 anos ela não sabe de nada, né? Está na primeira série, ainda não sabe de nada, mas ali ela já está formada e a partir daquele momento ela...
o que ela vai ser dali para frente. São pequenas atitudes, pequenas coisas que fazem a diferença na nossa vida, na vida da nossa esposa e na vida das pessoas que estão ao redor de nós. São pequenas coisas. Às vezes é um abraço, como eu disse, às vezes é um abraço, às vezes é um beijo, às vezes é um aperto de mão, às vezes assim, não pode contar comigo, não, vai dar tudo certo, né? São pequenas coisas, mas que fazem a grande diferença onde quer que nós... Não, vamos estar orando sim, vamos estar fazendo sim. Olha, na igreja tem um grupo de oração, vamos estar orando, vamos pedir para Deus estar trazendo a cura, a libertação, o milagre. Porque, irmãos, eu já pensei dessa maneira, eu já fui dessa maneira, mas glória a Deus, porque a palavra de Deus tem abrido os nossos olhos, abriu o meu olho. Quando eu me converti, irmãos, eu me achava que era a pessoa mais santa, a pessoa mais certa. E fulano é pecador, agora eu sou santo. Oh, aleluia. Era dessa maneira. Não, que você vai para o inferno porque você é pecado. Isso é pecado, você não pode fazer isso. Esquecendo que há um processo. E eu falava para as pessoas, até que o Espírito Santo de Deus falou assim, olha, não se esqueça que um dia foi você no lugar dessa pessoa. Não se esqueça que um dia você precisou ser tratado. Essa pessoa precisa ser tratada também. Ou seja, irmãos, muitas vezes nós viramos as costas para as pessoas, pelas pessoas não ser cristã, por elas não ser crente. Mas a gente tem que lembrar o que a palavra de Deus diz, que o Senhor ele veio para os doentes e não para os sãos. O Senhor veio para os que estavam perdidos e não para os que estavam salvos. E um dia eu estava perdido. Um dia muitos de nós estávamos perdidos e hoje não, nós encontramos a salvação. E da mesma maneira que o Senhor nos amou, Ele ama essa pessoa. Da mesma maneira que o Senhor Jesus morreu por mim, um dia Ele morreu por essa pessoa. Eu não sou mais santo do que ela. Eu não sou. Eu não sou mais do que essa pessoa, porque o mesmo amor que Deus me amou, amou essa pessoa também. E da mesma maneira que o Senhor me resgatou, o Senhor pretende estar resgatando essas pessoas. O Senhor, Ele pretende, Ele morreu, não foi simplesmente para algumas pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim a vida eterna. O mundo, as pessoas em geral, todos. Não foi o Isaías, porque o Isaías é bonitinho, tem um cabelinho de lado, não, foi todos. Foi todo mundo. E o Senhor, da mesma maneira que contou com as pessoas, para que a palavra dele pudesse chegar até nós, até a mim, Ele conta com cada um de nós, para que a palavra dele chegue até aquelas pessoas que não chegaram. Ou seja, o Senhor Ele conta com cada um de nós, para levar luz para aquelas pessoas que saem em trevas. O Senhor conta com cada um de nós para levar sabor para aquelas pessoas que a vida dela não tem sabor, não tem cor, não tem alegria, e o Senhor conta com cada um de nós. Mas o que nós temos feito? Não, já alcancei minha salvação, e isso basta, não. A palavra diz que quando um servo de Deus, agora eu não lembro mais ou menos aonde que está dizendo isso, mas quando um homem ganha um pecador, ou traz novamente para a presença de Deus, uma multidão de pecados é cobrido. Ou seja, irmãos, Deus Ele quer que nós levamos o amor dele adiante. Não quer que pare somente na Tawane, não quer que pare somente no Júlio, não quer que pare somente em mim, mas o amor de Deus quer contagiar o trabalho onde eu estou trabalhando. O amor de Deus quer contagiar na escola, na faculdade, aonde quer que nós estejamos, o amor de Deus quer contagiar. E o Senhor, Ele conta com cada um de nós. Ele conta comigo, Ele conta com você, com você, com você, com você, com você, com cada um de nós. Até que um dia, todos nós pudéssemos contemplar e glorificar o nome do Senhor junto. Glória a Deus. Amém. Irmãos, já estou caminhando para o fim já é 8h20.
Irmãos, talvez, né, muitos de nós, isso serve para mim também, nós começamos a analisar a nossa vida. E muitas vezes, as marcas que nós temos deixado para o nosso filho, para a nossa esposa, para os colegas de trabalho, para o ambiente a qual nós estamos. Obrigado, presidente. Nossa, parece um camelo, né? Ou seja, não tem sido marcas boas. Talvez o caminho que nós estamos seguindo, talvez nós não tenhamos sido bom exemplo, dado bom testemunho de Cristo, né? Talvez nós temos feito que nem Jonas. Deus, ele pede para nós ir para algum lugar e nós fazemos totalmente ao contrário. Talvez Deus, ele pede para nós amar, mas nós cria uma resistência dentro de nós, que nós não conseguimos amar aquela pessoa, ou perdoar aquela pessoa. Muitas vezes nós temos desprezado as nossas esposas, entristecido entristecido os nossos filhos. Muitas vezes nós não temos dado bom testemunho de servo de Deus, de cristão. Mas eu digo para vocês, irmãos, Deus ainda conta conosco. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que escreve uma nova história. Talvez nós tenhamos feito tudo errado daqui para frente, daqui para trás. Nós temos feito tudo errado, não daqui para frente, daqui para trás, de agora para trás. Nós temos feito tudo errado. Mas nós temos a oportunidade de fazer tudo certo daqui para frente. O Senhor, ele nos dá a oportunidade de começar a fazer certo. Assim como um dia eu estava fazendo tudo errado, Deus, ele me deu a oportunidade de começar a fazer as coisas certas. Assim, Deus, ele dá a oportunidade para cada um de nós de começar a fazer certo daqui para frente. Deus, ele nos dá a oportunidade de escrever uma nova história na nossa vida. Assim como um dia ele escreveu uma nova história na minha vida e tem escrevido. Sabe? Basta nós olhar para a cruz. Basta nós olhar para o que o Senhor Jesus fez por cada um de nós e decidir, Senhor, daqui para frente eu quero uma nova história. Senhor, daqui para frente eu fazia isso, mas eu não quero fazer mais. Eu mentia, eu xingava, eu fazia tudo errado, eu odiava, dava mau testemunho, eu xingava, batia na minha esposa, batia nos meus filhos sem motivo. Mas o Senhor, ele dá uma chance de começar tudo de novo daqui para frente. Porque Ele não quer que nós pereçamos. Ele não quer que nenhum de nós se perca. É por isso que Ele nos dá a chance de escrever uma nova história. Mas para que Deus possa escrever uma nova história em nossas vidas, é necessário nós permitir que Ele escreva uma nova história. Então, no dia de hoje, permita que Deus entre no coração de cada um, inclusive no meu. Permita que a palavra de Deus penetre de uma tal forma que essa luz que há dentro de nós, ela possa resplandecer de uma tal forma que aonde quer que nós passamos, ela venha estar contagiando outras pessoas. Que aonde nós passamos, aquelas pessoas que não têm vida, aquelas pessoas que não têm cor, aquelas pessoas que não têm sabor, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, começa a sentir sabor novamente, começa a sentir aquele desejo de viver, começa a falar, nossa, minha vida está começando a ter sentido, minha vida está começando a ter prazer, nossa, a minha vida para mim há uns tempos atrás não tinha nenhum sentido, mas agora que eu estou conversando com fulano, agora que eu estou começando a conhecer a palavra de Deus, eu estou vendo que o Senhor tem muito para a minha vida, muitas coisas boas que o Senhor tem preparado para a minha vida. E é isso, irmãos, que o Senhor quer de nós. É isso. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo, deixa a luz de Deus resplandecer sobre cada um de nós, para que nós possamos, irmãos, um dia ouvir, entra bendito do meu Pai, para o gozo eterno, entre. O Senhor Jesus, ele fala uma frase muito interessante, muito maravilhosa, quando ele estava lá no Getsemane, ele fala assim, Senhor, se possível for,
passa de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E foi através da vontade de Deus que nós estamos aqui hoje. E é através da vontade de Deus que nós estamos ouvindo essa palavra hoje. E é através da vontade de Deus que nós possamos contagiar outras vidas lá fora. Possamos levar vida para eles lá fora. Se o louvor quiser estar subindo, amém? E muitas vezes, irmãos, nós achamos incapaz. Eu, um dia, me achei incapaz. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Não importa as situações que nós passamos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se você começar a analisar a história da palavra de Deus, Davi, ele era incapaz de derrubar o gigante. Mas Deus usou ele para derrubar o gigante. Pedro, um rapaz pescador, e o Senhor escolheu Pedro para que pudesse ser o líder da igreja primitiva. Ou seja, pessoas improváveis, pessoas incapazes, e Deus escolheu essas pessoas para que o nome dele fosse glorificado. E Deus escolheu a cada um de nós para que através de nossas vidas o nome dele possa ser glorificado também. Irmãos, até conversei com a minha esposa para finalizar. Eu vou falar para vocês uma pequena reflexão que eu ouvi hoje à tarde e eu achei maravilhoso. Falei assim, amor, eu vou estar compartilhando com as pessoas da igreja. Minha esposa falou, amor, compartilha assim. É baseado no filme, eu não sei se eu vou conseguir falar, O Resgate do Soldado Ryan. Como que é, Michael? Brian, não é? Não é Brian, não. É um filme de guerra, irmãos. Eu achei muito interessante. Uma mãe, ela tem 4 filhos que foram para a guerra. 4 filhos que foram para a guerra. Porém, 3 desses filhos morrem. E os soldados ali que estavam nos Estados Unidos viram e falaram assim, não, vamos buscar esse último filho, né, que sobreviveu, para que a mãe não venha ficar sem filhos. E esse soldado, né, esse capitão, com mais 7 soldados, eles foram em busca deste homem. Que, segundo a história, né, segundo o filme, ele caiu num paraquedas, num lugar onde só tinha forças inimigas. E eles foram resgatar esse soldado. E como todas as guerras, soldados que foram nesse grupo, né, de 8 homens, 7 homens mais o capitão, começaram a morrer. Começaram a morrer em busca daquele único homem. Olha que interessante. Em busca daquele único homem. E foram morrendo os soldados. Eles acharam aquele soldado. Acho que tinha uns 3, 2, eu não lembro a quantidade que tinha quando achou o soldado. Eles acharam aquele soldado. Quando chegou diante daquele soldado, falou assim, olha, soldado, vamos para casa, porque a sua mãe te espera. Ele, não, eu não vou para casa. Ele falou assim, vamos para casa. E ele continuou guerreando. Até que foram morrendo os soldados que foram buscar ele. Inclusive o capitão. E quando o capitão estava prestes à morte, o capitão levou um tiro, ele foi lá junto com o capitão, e ele diz assim, o capitão quase morrendo, segurou no colarinho que fala? Segurou no colarinho dele aqui, ó, e falou assim, faça valer a pena. Faça valer a pena. Ou seja, quantos soldados vieram e morreram por causa de você? Faça valer a pena. Volte. E aquilo falou tremendamente comigo. Ou seja, irmãos, quantas pessoas, apóstolos, profetas, o próprio Senhor Jesus Cristo,
morreu para que nós pudéssemos ter vida aqui hoje. Quantos, Pedro, Paulo, João não, mas quantos outros para que nós pudéssemos estar aqui hoje? E o interessante, irmãos, que quando esse homem volta para casa, ele está com a família dele, né? Na época da guerra ele tinha apenas 18 anos, e está com a família dele, ele já velho, visitando aquele túmulo daquele capitão, né? Como os americanos têm costume de visitar cemitério, no filme. A esposa dele chega junto com ele, chega junto os filhos também, fala assim: eu tenho feito valer a pena? Perguntou para ela. Eu tenho feito valer a pena? Agora eu pergunto a vocês, irmãos, vocês têm feito valer a pena? Tudo aquilo que Jesus passou, tudo aquilo que as pessoas, que os seus pais passaram, para que pudesse estar aqui hoje, vocês têm feito valer a pena? Tem feito valer a pena? Cada gota que o Senhor Jesus derramou do seu sangue na cruz do Calvário. Ou seja, irmãos, uma coisa que eu levo para mim, guardo no meu coração, eu sempre olho para Deus e falo: Senhor, que a tua morte não venha ter sido em vão em minha vida. Cumpra todo o propósito a qual o Senhor preparou para a minha vida. Cumpra, independente se eu goste ou não, mas cumpra. Ou seja, irmãos, faça valer a pena. Faça valer a pena a vida que você tem hoje aqui. Quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje e não estão? Então faça valer a pena cada respiração tua. Faça valer a pena o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Faça valer a pena. Viva de um modo alegre, contagiante, segundo a vontade de Deus. Porque uma coisa eu digo, irmão, se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui hoje. E eu declaro e digo, se hoje eu tenho vida, é porque Ele me deu vida. Se hoje eu tenho alegria, é porque Ele me deu alegria. Se hoje eu tenho paz, é porque Ele me deu paz. Se hoje eu tenho uma família, é porque Ele me deu uma família. Eu tenho uma família, irmão. Então faça por merecer tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Amém? Vamos colocar de pé, vamos louvar o nome do Senhor. Aleluias. Abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus, Senhor.
seja o centro em mim. E quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. E quando te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vês. Volto os meus olhos pra ti, Jesus, pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Em mim. Em mim. Em mim. E vem derramar tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. E vem derramar tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. E vem derramar tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. E vem derramar tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. E vem derramar tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais. E vem derramar tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. E vem derramar tua glória. Queremos mais de ti. Aleluias. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, venha com o teu poder e com o teu amor, Senhor Deus, sobre cada vida, sobre cada pessoa, Senhor. Nos mostra, Senhor Deus, o propósito do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos seguir
não segundo as nossas próprias vontades, mas segundo as vontades que o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor. Derrama, Senhor Deus, o Teu Espírito sobre cada pessoa, Senhor Deus. Abre os olhos, abre o entendimento dela, Senhor Deus, para que ela possa enxergar, Senhor Deus, a Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus eu lhe peço, nos ensina, Senhor Deus, a ser igual a Ti, Senhor. Que nós venha deixar, Senhor Deus, resplandecer a Tua luz que há em nós, Senhor. Que aonde quer que nós chegamos, Senhor Deus, nós possamos transmitir o Teu amor, Senhor Deus, transmitir a Tua alegria. Que nós possamos levar vida, Senhor Deus, aonde não há vida. Que nós possamos levar esperança aonde não há esperança, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, levar felicidade em lar triste, Senhor. Porque foi para isso que o Senhor nos chamaste, Senhor Deus. Foi para isso que o Senhor nos escolheste, Senhor Deus. Para produzir frutos, Senhor Deus. Para levar frutos para outras pessoas, Senhor Deus. E que elas possam ser contagiadas pelo Teu Espírito através de nossas vidas, Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Pai, venha com o Teu poder e com a Tua unção sobre cada pessoa, Senhor. Que eles possam, Senhor Deus, se atentar, Senhor Deus, para o que a Tua palavra diz a cada um deles, Senhor Deus. Que a Tua palavra diz, Senhor Deus, em nossos corações. Que nós não venhamos andar segundo as nossas próprias vontades, mas andar segundo a Tua própria vontade, Senhor Deus, a qual o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está presente aqui, Senhor. E que de alguma forma, Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus, possa ter tocado no coração, Senhor, das pessoas presentes aqui, Senhor. E que elas possam saber que o Senhor é um Deus de recomeço, que o Senhor é um Deus que escreve uma nova história, Pai. Que o Senhor é um Deus, Senhor Deus, que faz nova todas as coisas. Não importa, Senhor Deus, o que aconteceu no passado, não importa o que aconteceu daqui para trás, Senhor Deus, mas o que importa é que o que o Senhor pode fazer na vida delas daqui para frente, Pai. No nome do Senhor Jesus eu lhe peço, Senhor. Espírito Santo de Deus, toque em cada coração, Senhor. Toque em cada coração, Pai. Leva, Senhor Deus, em segurança cada um para o seu lar, Pai. E que a Tua palavra, que a chama, que o desejo possa incendiar, Senhor Deus, no coração delas. Todos os dias da vida dela, Pai. E que ela venha fazer, Senhor Deus, que ela venha viver fazendo valer a pena tudo aquilo que o Senhor conquistou para a vida de cada uma delas, Pai. É que eu lhe peço, Deus, no nome do Senhor Jesus. Aleluias. E derrama Tua glória. Queremos ver Tua face. Queremos ver Tua face. Vem, derrama Tua glória. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Aleluias. Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Amém? Aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Deus Todo-Poderoso, em paz o Teu povo veio, Senhor. E eu profetizo um retorno de segurança, Pai. Pai Todo-Poderoso, que eles venham colocar em prática tudo aquilo, não o que eu diz, mas que o Teu Espírito Santo diz no coração de cada um deles, Pai. Que eles possam fazer a diferença nessa terra. Que eles possam, Senhor Deus, fazer marca, Senhor Deus. Levar luz, Senhor Deus, aonde não há luz. Levar alegria onde não há alegria, Pai. No nome do Senhor Jesus eu lhe peço. Amém? 1, 2, 3. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Uma excelente semana. Amém.